Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Mozara e na aula de hoje vamos estudar o poder executivo na Constituição Federal. Eu garanto a vocês que com essa aula você vai acertar 98% das questões que possam ser feitas na prova. Eu não vou falar 100%, que pode ser que ele invente alguma coisa aí que não está no comum, no dia a dia, do que a gente está acostumado a ver. Mas poder executivo é o melhor tema do seu edital. E por que é o melhor tema do seu edital? Porque é esse tema que vai fazer você acertar a questão que precisa para ser aprovado. Então é só prestar bastante atenção na nossa aula, tomar bastante cuidado com os detalhes que a gente vai apontar e aí sim conseguir a tão esperada e desejada aprovação. Muito bem, vamos começar então a análise do Poder Executivo na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece, a partir do artigo 76, o poder executivo e vai fazer o regramento do poder executivo em âmbito federal e como se dará as relações e competências de toda a estrutura desse poder. Muito bem, o poder executivo, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, é um dos poderes da República Federativa do Brasil, mas designando uma das funções do Estado brasileiro. Muito bem, qual é a função típica, então, do poder executivo? A função típica do poder executivo é a prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e administração pública. Vou repetir. Os atos típicos do executivo são a chefia de Estado, a chefia de governo e os chamados atos da administração ou atos de gestão. Então, na estrutura do Estado, incumbe ao Poder Executivo, de forma típica, então não exclusiva, o exercício desses atos, que decorram da chefia de Estado, chefia de governo ou ainda atos de administração. É por isso que você confunde, lá em direito administrativo, a administração pública com o poder executivo. Está errado. A administração pública não é sinônimo de poder executivo. Por quê? Porque a administração pública é toda a estrutura estatal para fins de gestão, que não se restringe especificamente ao poder executivo. É que a incumbência dessa gestão incumbe de forma típica ao poder executivo. Por isso que você acaba confundindo e achando que toda administração pública só é o poder executivo. Não, toda vez que eu tenho gestão do que é público, eu vou ter ali uma atividade administrativa não restrita somente ao poder executivo. Só para dar um exemplo. Quando o judiciário abre concurso público para contratar pessoas, ele está no exercício de função judiciária? Não, ele está no exercício de função administrativa. Claro que de forma atípica, mas no exercício de gestão da sua estrutura. Então, ali, como administração pública, é exatamente por isso que tem que realizar concurso nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Muito bem. Agora, o executivo também exerce funções atípicas, que não são de incumbência precípua dele. Por exemplo, a edição de medidas provisórias, que é uma função legislativa atípica, e também quando realiza ali um processo administrativo. O processo administrativo nada mais é do que um procedimento de cunho judiciário ou de atividade típica do Poder Judiciário. Muito bem, no Brasil, então nós temos um sistema de governo presidencialista no nosso executivo. O que significa dizer? Significa dizer que nós, lá na década de 90, povo brasileiro, por meio de um plebiscito, conforme determinação expressa do artigo 2º do ADCT,
Escolhemos o sistema de governo presidencialista para fins de condução da administração federal. Então, eu vou fazer um esquema agora aqui, para a gente recapitular a diferença entre forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Qual é a forma de Estado adotada pelo Brasil? É a forma federal, descentralização político-administrativa dos entes da federação. A forma de governo é a república, ou seja, o titular do poder é o povo. Res pública, coisa do povo. O sistema de governar, a forma ali de conduzir as questões administrativas e gerenciais do Estado, podem ser, então, presidencialista ou parlamentarista, e nós escolhemos, por meio de plebiscito no Brasil, o sistema presidencialista. Então, é o sistema de governo presidencialista. Só para terminar, eu já vou explicar o que é. O regime de governo adotado no Brasil é a democracia. Participação direta do povo na vida do Estado, onde ele tem voz. Muito bem, o que significa o sistema presidencialista? Significa dizer que as funções de chefia de Estado e chefia de governo serão exercidas pela mesma pessoa. Há um acúmulo de atribuições na mesma autoridade. Portanto, é chefe de Estado e, ao mesmo tempo, chefe de governo, a mesma pessoa, no caso, o presidente da República. Professora, e se não fosse o presidencialismo, o que poderia ser? O parlamentarismo. As pessoas acham que parlamentarismo é voltar ao rei, que é forma de governo, tem nada a ver, né? O parlamentarismo, ele nada mais é do que a divisão de atribuições de chefia do Estado, separando a chefia de Estado da chefia de governo. O povo nem sabia sobre o que estava sendo consultado no momento do plebiscito realizado lá na década de 90, ok? Então, o sistema presidencialista, no modelo norte-americano, foi escolhido pela população brasileira. Então, há a concentração na mesma pessoa das atribuições de chefia de Estado e chefia de governo. Saiba que no mundo, a maioria dos estados não adota o sistema presidencialista, e sim o parlamentarista. Há exemplo da Itália e, melhor ainda, que aí você não esquece, é sempre fácil de lembrar, a Inglaterra. Muito bem. Outra questão importante. Esse chefe de Estado e de governo, presidente da República, ele é escolhido pelo povo, ou seja, ele é eleito para exercer o mandato por um período específico de tempo e, no exercício do mandato, assume as responsabilidades pelos seus atos, ou seja, é um governo responsável. Então, eleições diretas escolhem o presidente da República. O mandato que ele vai exercer é um mandato por tempo determinado. E aí sim ele vai ter ampla liberdade para conduzir a sua administração ou a condução da chefia de governo e a chefia de Estado.
Professor, o que diferencia chefia de Estado de chefia de governo? Chefia de Estado são atribuições próprias do Estado soberano, do país Brasil, em outras palavras, da República Federativa do Brasil. Então, quando o presidente estiver atuando como representante do país, da República Federativa do Brasil, ele está atuando na chefia de Estado. Agora, quando ele estiver atuando como chefe de governo interno administrativo, ele está atuando como chefe de governo. A gente vai analisar já já o artigo 84 e a gente vê se essa questão, essa temática melhor. Muito bem. A eleição do presidente da República, então ela acontece a cada período de tempo e, como estabelece a Constituição, acontece de 4 em 4 anos. Então, o presidente, ele é eleito conjuntamente com o vice, com ele inscrito, para um mandato de 4 anos. A Constituição autoriza expressamente a reeleição do presidente da República. Todavia, a reeleição é por uma vez consecutiva. Então, não pode exercer 3 mandatos seguidos, somente 2 mandatos, sendo que o vice é eleito em conjunto com o presidente da República para mandato de 4 anos. Muito bem. O presidente da República, ele é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, num primeiro momento, há a eleição e todos os candidatos serão votados. Se um candidato obtiver, em primeiro turno, a maioria absoluta dos votos válidos, tem um e-mail aí que corre na internet, uma bobagem do mundo, que se, nessa eleição, vote em branco, vote nulo, porque se tiver não sei quantos por cento de voto branco, a eleição está anulada. Mentira, isso não existe. Para fins jurídicos, a eleição ela é baseada nos votos válidos. A gente ignora os votos nulos e em branco. Claro, né? Se houvesse uma eleição em que 90% da população votasse em branco e nulo, isso poderia gerar uma revolução, né? Ter um impacto social, mas tecnicamente, de forma jurídica, não há nenhum tipo de consequência. Muito bem. Então, vai ser eleito o candidato que, em primeiro turno, obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, 50% dos votos mais um voto. Se ninguém obtiver, aí ocorrerá o segundo turno. O primeiro turno, ele acontece no primeiro domingo de outubro do último ano do mandato. E o segundo turno, ele vai acontecer no último domingo de outubro, caso haja necessidade. E será feito o segundo turno com os 2 candidatos mais votados em primeiro turno. Se, por algum motivo, um dos 2 candidatos não puder ou não quiser participar do segundo turno, irá o segundo mais votado. E, no caso de empate, o mais idoso. Em segundo turno, vai o candidato, vai ser aprovado, né, vai ser eleito, tecnicamente, vai ser eleito o candidato mais votado, não necessariamente aquele que obtiver a maioria absoluta. Ok? Muito bem. Então, não aquele que obtiver a maioria absoluta na primeira, né? Porque na segunda ele vai ter que obter a maioria, vai ser aqui a maioria absoluta dos votos válidos, porque só tem 2 candidatos. Muito bem. Eleito o presidente da República, eleito está com ele o seu vice. E é interessante. Vou fazer algumas perguntinhas a vocês. Pensem aí um segundinho. Qual é a função do vice-presidente? Qual a função do vice? Para que serve o vice? Vou te dar 5 segundos. Acabou. E eu tenho certeza que você pensou, professor, o vice serve para suceder caso o principal não possa, por algum motivo, estar na função. Então, a atribuição típica do vice é ocupar o lugar do titular do cargo, caso ele não possa ou não queira, por alguma razão, estar mais na função. Muito bem. Nesse caso,
teremos, então, a chamada sucessão e impedimento do cargo de presidente da República. Só que antes de entrar nesse tema, que não cai, despenca na prova, então eu vou explicar com maiores detalhes, vamos comentar acerca dos dispositivos constitucionais que trata da temática que a gente acabou de comentar. O artigo 78 estabelece que o presidente e o vice tomam posse perante o Congresso Nacional e prestam compromisso perante a Casa. Cuidado, não é juramento. E esse compromisso é para respeitar a Constituição, é para sustentar a integridade do Estado federado, é para garantir a independência nacional, que não vai literalmente dar um tiro no pé do Estado brasileiro. Muito bem. Também estabelece o artigo 82 da Constituição que, como o mandato é de 4 anos, o início do mandato se dá em 1º de janeiro do ano seguinte à realização das eleições. Isso, inclusive, há uma questão, um impacto prático aí que, como o presidente da República presta compromisso perante o Congresso, e a data é em 1º de janeiro, e nessa data o Congresso está em recesso, há um projeto de emenda constitucional para alterar a posse do presidente da República para o início da sessão legislativa. Ainda não, por enquanto continua 1º de janeiro. Muito bem. Outra questão importante que a Constituição estabelece. Nem o presidente, nem o vice-presidente da República, depois de tomarem posse formalmente no cargo, podem se ausentar do país por mais de 15 dias. Na prova eles colocam 10, 20, 30, cuidado, sem autorização do Congresso Nacional. Professor, e se eles saírem do país, o presidente ou vice, sem autorização do Congresso por mais de 15 dias, o que acontece? Perda do mandato. É o que estabelece expressamente o artigo 83 da Constituição. Mas, agora, a gente vai comentar acerca da perda do mandato e da consequência dessa perda, que é nada mais do que o impedimento e a vacância do cargo de presidente da República. Impedimento e vacância do cargo de presidente da República. Professor, o que diferencia o impedimento da vacância? O impedimento, ele é provisório. A vacância, ela é definitiva. Então, o impedimento e a vacância, elas têm regramento constitucional. Por que essas situações? Porque seja por impedimento, seja por uma questão provisória, seja por uma questão definitiva, a gente não pode deixar o cargo máximo do Estado, de chefia de Estado, de chefia de governo, sem ninguém. Então, a Constituição estabelece a chamada sucessão presidencial. Sucessão presidencial. Então, quem sucede o presidente da República no caso de impedimento ou de vacância? Quem sucede é o vice-presidente da República. Afinal de contas, é para isso que ele serve. O vice-presidente, a doutrina fala assim, não, o vice-presidente tem funções, ele ocupa posição no Conselho da República, no Conselho de Defesa Nacional. É só milonga isso daí. Na prática, ele não tem função nenhuma. Ele ali é um conselheiro do presidente da República, mas ele serve mesmo para suprir caso haja necessidade de substituição definitiva ou provisória do presidente da República. Muito bem. Então, a Constituição estabelece que, no caso de impedimento ou de vacância do cargo de presidente da República, quem vai substituir o presidente é o vice-presidente da República. Tecnicamente,
Se for o caso de vacância, é sucessão. Se for caso de impedimento, é substituição. O que diferencia a substituição da sucessão? A substituição ela é provisória. A sucessão ela é definitiva. Então, no caso de vacância, sucessão. No caso de impedimento, substituição. Agora, interessa se provisório ou definitivo, a questão é que essa é a função típica do vice-presidente. Dá um exemplo, professora, de impedimento. Férias, doença, alguma questão particular que se restringe ali um momento social, que o presidente tenha que literalmente se afastar. Então, nesse caso, há um impedimento temporário. Agora, na sucessão é definitivo. Por exemplo, o presidente é cassado, ou o presidente morre, né? Então a morte, ele renuncia, ele não quer mais. Então, nesse caso, há a definitividade e, portanto, a sucessão tecnicamente. Muito bem. Agora, o presidente da República, caso não possa, de forma provisória ou definitiva, estar no cargo, ele tem um sucessor nato, que é o vice-presidente da República. Todavia, por algum acaso do destino, pode ser que também o vice-presidente não possa ocupar o cargo. E aí vem o que o seu examinador adora perguntar, que é chamado pela doutrina de mandato tampão. Por que mandato tampão? Porque eu não posso deixar o cargo de presidente sem ninguém. Só que eu vou escolher algumas autoridades que vão ocupar o cargo de presidente de forma provisória até que seja providenciada uma nova escolha e uma nova pessoa para ocupar o cargo. Quando acontece a hipótese do mandato tampão? Todas as vezes que nem o presidente nem o vice estarão no cargo. Então, o presidente saiu e o vice também não pode, por impedimento ou por impossibilidade mesmo, por vacância. Temos, então, as autoridades que irão ocupar, que são presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Nesse caso, essas autoridades irão nessa ordem, e essa ordem é obrigatória. Então, quem primeiro entra na lista? O presidente da Câmara. Por que presidente da Câmara? Porque é a casa do povo. O Senado, que é a casa dos estados, vem em segundo lugar. E depois o presidente da Corte Máxima do país. Nessas três situações, seja se o presidente da Câmara, do Senado ou do STF estiver no cargo de presidente da República, essa situação é provisória. E o que determina a Constituição? A Constituição determina o seguinte: se estivermos diante do mandato tampão, nem o presidente nem o vice no cargo, uma dessas autoridades na ordem irá ocupá-lo. Todavia, existem duas regras à situação. Primeira regra: se a vacância ou impedimento aconteceu no primeiro
período do mandato, que são nos 2 primeiros anos do mandato, eu tenho uma regra. Se aconteceu nos dois anos primeiros, se aconteceu nos 2 últimos, aí eu tenho outra regra. O que a Constituição determina? Determina o seguinte, vou até colocar de cor diferente. Se a vacância se deu nos 2 primeiros anos do mandato, há necessidade de se realizar uma nova eleição 90 dias após a última vaga. Nova eleição. Ou seja, todo mundo vai à urna de novo para escolher um novo presidente. Só que sabe o que tem de diferente aqui? O seguinte, esse presidente eleito, nessas eleições, ele vai só terminar o mandato já iniciado. Por isso, o mandato tampão. Ele só vai tampar ali a ausência do presidente originalmente eleito para o cargo. Todavia, se a vacância se deu nos 2 últimos anos do cargo, vai ser realizada 30 dias após a última vaga, eleição pelo Congresso Nacional. Aí você fala, mas qual que é a diferença? Por que aqui é nova eleição e aqui é Congresso Nacional? Gente, isso é muito importante, muito mesmo. Seguinte, na primeira hipótese, eu escolho um novo presidente de forma popular. Ou seja, escolha direta do povo naquele indivíduo. Já a segunda hipótese seria uma exceção constitucionalmente autorizada para fins de eleição indireta. Por quê? Porque os parlamentares, eles vão escolher, e não a população, um novo presidente. Quem escolhe o novo presidente é o Congresso, na segunda hipótese, e não o povo. Então, na verdade, os representantes eleitos pelo povo é que escolhem o novo presidente. Também, somente para terminar o mandato. Por isso que a eleição aqui tem um prazo menor. É porque é o próprio Congresso que vai fazer, então não precisa ter uma mobilização nacional, convocação de eleição pela Justiça Eleitoral. Então, cuidado, o que eles fazem na prova? Eles trocam essas datas e trocam as regras, bem como a ordem das autoridades. Cuidado com essa questão do chamado mandato tampão. É uma regra chata, mas que se você memorizou, você vai arrebentar e vai acertar a questão. E esse é o nosso propósito. Vamos fazer um pequeno intervalo e damos continuidade na sequência, com atribuições do presidente da República.